Você não viu ainda o que o Neto falou do Palmeiras? Rapaz do céu, hein? O cara tá apavorado, tá com medo, hein? Tá com medo já, hein? Se ele ficou ali alegre por uns momentos depois de ganhar o Campeonato Paulista, que pegou o Palmeiras ali naquele vai, não vai, e acabou não indo, e o Corinthians se aproveitou disso, acho que ele sentiu o gostinho do Palmeiras de 2022 nesse último derby. E tá apavorado com medo de ver esse Palmeiras continuar a jogar dessa forma no resto da temporada. Será que no restante do Brasileirão, Libertadores e Companhia Limitada, o time de Abel Ferreira vai continuar impondo esse ritmo? Se o fizer, chances de ser campeão são enormes. Vamos ver o que o Neto falou do Palmeiras dessa vez. Ele que o Palmeiras deu no Corinthians. Pra você, falhou o Matheus Donelli ou não, Souza? Eu acho que no segundo gol, sim. Pra você, Rosinei? Eu acho que não, craque. Tá, pra você, Godoy? Não falhou, não. E nem o mesmo. Felicidade de quem chutou. Deixa eu falar uma coisa pra você. Há uma parte da mídia social que tá tudo bem. Hoje todos têm o direito de ter o YouTube, Instagram, de todo mundo fazer tudo que vocês fizerem. Tanto é que, a verdade, as pessoas editam tudo que a gente fala e vira... Conteúdo. Vira conteúdo para vocês. Tudo que eu falo aqui, o Souza, o Godoy, o Rosinei, os donos da bola, vira conteúdo para todo mundo. E tá tudo bem. Pode usar o meu conteúdo de tudo que eu faço. Baita Amigos não. Apito Final, né? Donos da Bola, Rádio Caquiné 17, Rádio Bandeirantes. Não tem problema. O meu Instagram pode usar, não tem problema nenhum. Antes eu ficava muito bravo comigo. Hoje eu já não fico mais e todo mundo pode usar. Deixa eu falar. Vocês usarem a rede social para dizer que o Corinthians perdeu por causa dos 2 gols, meu irmão, quem falhou foi o Carrilho. Quem falhou foi o meio-campo do Corinthians, que não teve ninguém marcando Emiliano. Ninguém deu o bote. E as 2 bolas foi na bochecha. Não tem como pegar. Ah, se o Hugo tivesse lá, talvez pudesse. Óbvio que sim. Sabe por quê? Porque a envergadura dele é muito maior que o Matheus Donelli. Óbvio que sim. Agora, colocar a responsabilidade em cima do menino, isso é uma injustiça, no meu ponto de vista. Qual é a força do Palmeiras? O que o Palmeiras fez de melhor? E por que o Palmeiras jogou muita bola nesse jogo contra o Corinthians, na Arena Barueri? Um lugarzinho difícil de ir. E o Palmeiras jogou muita bola. Concordo com você que era para ter sido, no mínimo, 4-0 pro Palmeiras. O que me chama a atenção disso tudo foi a forma como o Palmeiras jogou. O Abel mudou muito o time. Parou aquela loucura de estar cruzando pra ninguém, né? Porque tinha o Vitor Roque dentro da área. Por que você acha? Taticamente. Porque o Felipe Anderson veio numa função diferente, toca mais a bola, é um jogador inteligente, que jogou o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras. Veio o Richard Rios tocando a bola, veio o Facundo tocando a bola. Foi um time que trabalhou a bola. Ele tem time pra isso, Isso, né? mas quem errava isso era o Abel. Era o Abel, e tanto que era criticado aqui. Quando ele fez aquilo que o time dele pode fazer, a gente tá elogiando. O Corinthians deu muito espaço, deu bastante espaço, mas o que me chamou a atenção nisso tudo que você tá falando foi a entrevista do Emiliano depois. O Emiliano não pode ir nessa, de falar, não, a gente foi campeão paulista. Você pode me dizer, mas foi, tudo bem, foi, mas já passou, é outro campeonato. Você precisa pedir para os caras reagir. Você não pode condicionar uma derrota a um título passado. O Corinthians tem time para poder brigar. Você não pode. Mas também a imprensa, você não pode colocar o Corinthians como um time fracassado porque perdeu um jogo e foi campeão paulista outro dia. Por isso que eu tô contra o próprio Palmeiras. Por isso que eu tô te falando. Você não pode ficar preso a uma coisa que já passou. A gente tá no Brasil. Você fica aqui toda hora que eu falo do São Paulo, você fala que foi campeão na Copa do Brasil, não ganhou uma Libertadores, ganhou uma Sul-Americana, você fica falando isso? É que assim, ou é mentira minha? Não, é quando você. É mentira minha? Quando você me pergunta algo baseado no passado. Aí eu vou lá pra trás. Mas as pessoas perguntaram também no passado pra ele. Não, tudo bem. Não, tudo bem não, se você define o que você quer, pô. Ele não perguntou pro passado, Ele condicionou a derrota e deu uma explicação dizendo que o Corinthians tinha sido campeão paulista, que foi campeão. E não foi? Foi, mas você não pode ficar... Foi o melhor time, só perdeu um jogo no Paulista. Isso, mas você não pode... Mas não é por causa disso que vai arrebentar com o Corinthians porque perdeu pro Palmeiras. O jogo mais fácil, talvez, seria esse. Pro Corinthians enfrentar o Palmeiras, que hoje quer tem muito mais dinheiro, 500 milhões para 2 jogadores. Quem ganhou o jogo lá no Allianz Parque? O Corinthians. Quem que empatou na Neoquímica Arena? Corinthians. E quem que foi campeão? Foi campeão. Em 5 jogos, como é que tá isso aí? Então, 5 jogos. Mas quem ganhou o último jogo agora? De 2... mas só vale um jogo? Não tô dizendo que valeu. Eu tô falando Mas você tá dizendo! Não, craque, eu tô falando da maneira que foi.
Da maneira que foi. Tá certo. O Corinthians não atacou, teve O Palmeiras atacou o Corinthians no Paulista nos 2 jogos? Não atacou. Então. E o que é que a gente fez aqui? Criticamos o Abel? Claro que a gente criticou. Tá certo. E a gente tá criticando o outro lado Tá agora. bom, então, Rosinei, o que você viu do jogo? O que você enxerga em relação a essa derrota pro Corinthians e a vitória esmagadora do Palmeiras, que é um time para ganhar o brasileiro? Craque, realmente, acho que a grande questão aí do Corinthians é a atitude dos jogadores. Você pode até jogar mal, é normal, faz parte do futebol você jogar mal, ter uma atuação ruim no seu dia, mas assim, a atitude dos atletas que acho que talvez é a grande questão e talvez por isso o pessoal fala. Sabe o que eu vi, Rosinei, disso que você tá falando? Sabe quantos cartões tiveram os jogadores do Palmeiras? 6. E mais do Abel, 7 cartões amarelos. Sabe quantas faltas o time do Palmeiras fez dando, mas na bola, no jogo? Porque você é árbitro, né? Você foi árbitro. Pode fazer falta, né? Falta é do jogo. É do jogo, né? Ó, o Palmeiras, pum, no meio campo, pau, pau. O Palmeiras não deixou o Corinthians. E os jogadores do Corinthians entraram achando que ia ser igual. E não foi, no meu ponto de vista. É exatamente isso, a atitude dos atletas dentro de campo, né? Você vê os gols que o Palmeiras faz, lógico, não tem como não falar da questão da qualidade do posicionamento do Palmeiras, né? A atitude dos jogadores do Palmeiras, a mudança de esquema tático que o Abel implementou na sua equipe, mas assim, a atitude dos jogadores do Corinthians foi muito apática. Muito. Se você olha o gol, né? Os 2 gols do Palmeiras, ninguém pressiona o cara Ninguém que vai dá bote. finalizar, entendeu? Ninguém pressiona. Então, Verdade, assim, essa é a grande questão. Aí cai tudo em cima do Matheus Donelli, que eu também Não é vejo justo. que não é justo e também não foi culpado. Ô, Godoy, qual a ideia do Palmeiras jogando essa bola e tentando algo mais? A entrada do Paulinho também, que jogador que é o Paulinho. Joga muito. Pelo amor de Deus, o moleque joga pra caramba. E qual a ideia? O Vitor Roque jogou muito bem. Muito bem. Facundes, melhor jogo. Felipe Anderson, Richard Rios. O time do Piquerez, o craque do jogo pra mim. Qual a ideia do Palmeiras ganhando esse jogo e buscar realmente algo melhor? Porque o Palmeiras estava sendo muito criticado por não jogar bem. E jogou muita bola. A motivação para esse jogo que aconteceu era muito maior por parte do Palmeiras do que por parte do Corinthians. A necessidade de ter um desempenho individual melhor, coletivamente se apresentar melhor, era do Palmeiras. E isso foi cumprido. Esse momento que o torcedor palmeirense tanto aguardava aconteceu. O Palmeiras se fazer e ser superior ao adversário de acordo com a qualidade que tem dos seus jogadores. O desempenho esteve lá em cima, é manter a regularidade. Interessante que o Rafael Veiga não jogou e o time teve esse desempenho. Será que é por causa da ausência do Rafael Veiga? Não, é porque nesse momento a necessidade de vencer o adversário era muito maior no Palmeiras do que no Corinthians. É muito... Qual a ideia? É do Memphis, do Yuri Alberto, a falta do Garro fez... Qual a ideia do Mateuzinho, do André Ramalho, que está jogando muito mal, Félix Torres, que perdeu a posição? Qual a ideia de enfrentar o Fluminense com o Renato Gaúcho na quarta-feira? Em relação ao Palmeiras, tem aí, ó. O Timão levou vantagem. Resultados dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e Corinthians. 2-0, 1-1, 1-0 Corinthians, 0-0 e 2-0. Né? E foi campeão paulista. O que foi muito importante para o Corinthians. Já é a segunda vez foi campeão paulista jogando na Neoquímica Arena e foi campeão paulista jogando no Allianz Parque. Agora, esse resultado aqui, o que ele pode significar em relação ao segmento do brasileiro? Porque eu acho que é o que a comissão técnica quer, o brasileiro. Eu acho que não vai mudar E o nada. Corinthians é candidato ao título. Eu acho que não vai mudar nada pro próximo jogo, não, porque o Corinthians está acostumado com isso ano passado. O Corinthians fazia jogos muito ruins fora de casa, chegava dentro de casa, ganhava jogo. Vai enfrentar um time que há 3 jogos mudou o treinador e vem de 3 vitórias. Vem crescendo no campeonato, mas é um time também que não joga tão bem. Corinthians, peça por peça, e o elenco é um time melhor. Agora, vai precisar melhorar. Os caras já estão jogando há 6 meses com o Memphis, precisa entender mais o cara. O cara dá um passe, sai para receber a bola. Brincadeira jogando, velho. Sai para jogar. Ele é outro patamar. Os caras não entendem ele. Todo mundo falando, né? Até recebi uma mensagem do Douglas agora. Vamos falar daquele lance que ele chutou a bola para frente lá e saiu sozinho. Quem falou? O Douglas.
Qual Douglas? Douglas, o camisa 10. Douglas! Douglas. Um beijão pro Douglas, um dos grandes campeão do mundo pelo Corinthians, Libertadores, ídolo do Grêmio. Tá Um assistindo beijão a pro gente, Douglas, tá aí assistindo fica a com gente. Deus, Douglas. Então, ele estou a bola à frente para pressionar Fica os caras. escondido aí, Douglas. Para pressionar os caras, e os caras não entenderam, e depois isso foi assunto no Brasil inteiro, porque ele fez isso, porque uma saída de jogo estranha. Mas assim, a verdade é que a galera precisa entender como ele joga. Você precisa entender, tem hora que ele toca, ele tá se posiciona só. O chapéu que ele deu no Gustavo Gomes. Se Você viu posiciona o tapa sozinho. que ele deu pro Roberto? Você vê quando ele toca a bola e vai pra Não, frente. ele é diferente. Ele é pensa muito diferente, à frente. irmão. Ele é diferente. Ele é craque pensa de à bola. frente. Agora, quem joga do lado dele precisa entender ele. Os caras estavam dando um tijolo, o Zé Martins deu 2 tijolos, ele deu a bola, o Martins deu um tijolo no pé esquerdo dele, quase no campo sintético ainda, que a bola vem igual um tiro. A galera precisa entender jogar, porque se começar a entender como ele joga, e outra coisa, né? O Carrillo estava muito abaixo do jogo, o Corinthians Quando ele sentiu joga mal, é um bastante. problema do meio campo do Corinthians. Ronielli também. Qual a ideia do Memphis e o Alberto, talvez a volta do Garro? Qual a ideia, meu querido Rosinei, em relação ao Fluminense, que joga na quarta-feira agora o Corinthians? Com relação a essa questão até falando sobre esse lance que ele chuta a bola lá pra frente mesmo, é meio que estranho, né? O PSG faz isso. Não. O PSG faz isso. Mas aí você vai pressionar o time lá em cima da forma que eles saíram pra Só que pressionar. não tinha combinado com E ninguém. Não combina com ninguém. Depois até o Emiliano É que os caras não falam inglês, né? sobre essa Ele jogada. falou isso aí. Exatamente. Mas eu também estou a bola à frente. La pelota, não sei o quê. A bola, o balão. Mas é um Os caras craque. não cara. entenderam nada, velho. Joga Aí o que ele muita chutou, a bola foi pra fora. É. Aí os caras olharam e falaram, o que foi? Ah, você speak English. Mas é um baita de um jogador inteligente demais, pensa muito à frente dos outros atletas, né? E Pisou realmente. na bola do intervalo, no aquecimento. É Exatamente. monstro, velho. Exatamente. Mas tava aquecendo e pisou na bola. Ninguém foi lá punir ele. Ninguém foi punir ele lá. Mas é um jogador diferenciado que precisa da volta do Garro para poder, de alguma forma, né, municiar ele mais, ter esse passe de qualidade. Realmente o Carrillo na partida não foi muito bem, né? E aí o time do Corinthians. É normal isso também, normal. né, cara? O cara também é duro, o cara jogou bem em todos os jogos. O Palmeiras jogou muita bola, correu muito, mas não é o Palmeiras também jogou para muito. isso. O Corinthians, não sei o quê, o Corinthians. Não, perdeu o jogo, perdeu para um grande clube que é o Palmeiras e que jogou valorizar. muito melhor. E o Abel foi muito feliz, né, craque? Porque ele preencheu o meio de campo Muito. dele ali com muita velocidade. Foi o que o Emiliano Dias fez nos 2 jogos que foi campeão. Exatamente. Marcou muito no meio-campo. Marcou o meio de campo do Corinthians, marcou bem o Carrillo, dificultou a saída do Corinthians lá de trás. E aí, quando o Palmeiras tinha a bola, era velocidade. Né? Velocidade, e aí os jogadores do Corinthians, em alguns momentos, muito apáticos para marcar, né? Então, tem que falar. O Palmeiras muito bem do entrou num Palmeiras. ritmo e o Corinthians Exatamente. entrou num ritmo bem abaixo. A Exatamente. volta do Garro pode ser importante em relação ao Campeonato Brasileiro? Tem alguma informação? Não sei se teve treino hoje, se tem imagens de treino hoje lá. Se o Garro, por exemplo, está preparado para voltar, não sei se está preparado, foi lá para a Espanha, fez aqueles trabalhos que você vai na beira da estrada, sabe? Você bota o charuto, joga a pipoca pra cima, aí vem o frango, aí você tá com uma fome desgraçada, você come só a asa do frango, aí vem o cara e passa uma caminhonete, né, com um monte de gente, você fala, moleque, que esse cara tá passando aí? É mais ou menos isso, porque... Vou te contar, porque eu já tive a tendinite no tornozelo, nos 2 joelhos, tem a tendinite aqui, e a tendinite é uma inflamação, então tem que desinflamar. Se alguém lá na Espanha tem algum remédio ou algum exercício que possa fazer a tendinite no ligamento, o cara tá bilionário, vai ganhar mais dinheiro que o Bill Gates. Porque é impressionante isso aí. Isso é o que eu penso como ex-jogador. Godoy, qual a ideia se o Garro voltar? Memphis e o Alberto perder um clássico, jogo contra o Renato Gaúcho, Fluminense que ganha o jogo do Santos. Qual a ideia sua, meu querido, maravilhoso e incrível Oscar Roberto Godoy? Não tem D. O Corinthians tem condição de voltar a jogar bem sem a presença do Garro. É claro que com a presença do Garro ganha qualidade individual. É um jogador muito talentoso, conhece e sabe jogar e conduzir a equipe pelo meio-campo ou ali no sistema do meio-campo. Então, acrescenta.
Porém, no Campeonato Brasileiro, você vai estar fazendo um jogo contra grandes clubes, porém não contra grandes times. No momento, o Fluminense não é um grande time. Tanto é que teve dificuldade para ganhar do limitadíssimo Santos, que foi aos 50 minutos da sua né? torcida, né? Então é a chance diante do seu torcedor de se reabilitar novamente, desde que aumente o desempenho individual daqueles jogadores que não estiveram tão bem contra o Que, Palmeiras. por sinal, contra a equipe do Palmeiras, com todo respeito ao Palmeiras, que mereceu ganhar de 5. 5 para mim. Então vamos lá. Mateuzinho não cruzou uma bola. Hugo Deu um chute no gol. Não. Hã? O Hugo deu um chute no gol. Um chute no gol. É muito pouco para mim, Souza. Não, é pouquíssimo, pouquíssimo. Pô, é muito pouco. Mas tudo bem. Aí o André Ramalho, nossa, que você caiu de produção fisicamente, André Ramalho, é uma coisa assustadora. Você tem um cara que defende você aí, que eu vejo, a condição técnica sua é impressionante. Você só chega atrasado, não pega mais as bolas de cabeça, tá jogando mal demais. Mas você tá jogando muito mal. O André Ramalho fisicamente tá morto. Kaká, nem, ó, dá uma olhada. Só ver todos os lances do André Ramalho. Todos. Parece André outro Ramalho, jogador. aí o Kaká não tem condições. Aí vem, aí bota. Então, qual é a ideia? Quem vai jogar? Que, por sinal, se tem duas coisas que são importantes do meu ponto de vista para jogar futebol, é o meio esquerdo e centroavante. É o zagueiro e o quarto zagueiro. Eu acho que quando esses dois estão entrosados, tudo funciona. Meio campo funciona, os laterais funcionam e principalmente o meio campo funciona se os caras estão entrosados. E que, por sinal, a defesa do Corinthians ninguém sabe quem é. Que até outro dia o Gustavo Henrique era o quarto. Aham. Hoje parece que ele virou o primeiro. Se ele virou o primeiro, é porque os outros estão ruins demais. E ele é só um bom jogador só, Gustavo. Não é mais que isso. Ele é bom na área, na bola aérea só. Não tem velocidade, não é de sair jogando. E parece que ele virou o cara mais importante. Não é. Não é. Agora, ou vocês botam os caras para se auto... Aí, porque senão vocês vão passar vergonha. Ó, em relação... O Angelelli deve voltar, que fez muita falta, né, Rosilei? Muita falta. Fez muita falta. É o cara que no jogo, os 2 jogos que fez no Paulista, conseguiu neutralizar o lado esquerdo do lado direito do Palmeiras. O Hugo não tem previsão de volta. Esse pra mim é o principal desfalque do E o Garro, o Cascão tá falando que é 50 dias. 2 meses? 50 dias? Não é possível, cara. Se ele era Dos 50 dias? Fez artroscopia? Não. Vamos lá, então. Tá tudo certo. Por sinal, o Garro vai no Pode Pá amanhã. Com o Mítico e com o Igão. Eu adoro o Pode Pá, sou fã dos caras, amo. Amo mesmo. Você trabalha no Pode Pá, mas o jogador de futebol hoje é tudo medroso. Vocês são tudo cagão. Maioria. Vocês tudo aí. Vocês não têm coragem de vir aqui, não viram jogo aberto, sabe? Vocês gostam, e o Pode Pá é maravilhoso, adoro o Igão, adoro o Mítico, e vocês têm o direito de ir onde quiser. Certo? Agora vocês são tudo... Aí quando vocês tomam um cacete, não vem assessor ficar ligando aqui, comigo não tem esse negócio não, cara. Pode ligar pro presidente da Band, pode ligar para quem quer que seja. Então, se vocês acham que hoje é assim que é o futebol... Então, não venha me encher o saco na hora que vocês tomam cacete. E vai tomar. Porque um jogador que tem uma parada dessa vai ficar 60 dias sem jogar, vai pro inferno, velho. Bom, tá então o Neto falando do Verdão. O pessoal tá com medo do Palmeiras, né? Eles estavam aí animados, que o Palmeiras estava naquele vai não vai. Alguns torcedores pedindo a cabeça do Abel. Agora a gente viu que o problema não era a cabeça do Abel rolar ou não, né? A gente viu que o Abel continua e o time deu um chocolate no Corinthians. Os próprios gambás estão reconhecendo isso, estão falando isso. Então é o mesmo time que estava com o Abel, que não estava funcionando, que agora está funcionando. Funcionou bem e meteu um sacode. Era para ter sido mais. Hein? 2-0 foi pouco. Essa é que é a grande verdade. Essa é que é a grande realidade. E eles sabem disso. Por isso que eles estão aí, ó, desesperados, com medo. Deixa aí a sua mensagem nos comentários aí, ó. A caixa de comentários aí, manda aí a sua mensagem, o seu alô e a sua expectativa aí para o próximo jogo do Verdão. Deixe também o teu like, que é muito importante. Você que é novato, se inscreve no canal, tá? Olha, o próximo vídeo tá pintando aqui na tela, do lado direito da tua tela, tá? Aqui do meu lado esquerdo. Vamos então ver esse vídeo aí e eu te espero lá. Avante palestra!